Feito de última hora. Terceiro ETIM de Administração, primeira edição, ano 2017. Introdução. O presente livro conta as principais histórias individuais de cada um que integra a sala do terceiro ETIM de Administração, juntamente aos trabalhos de maior destaque no decorrer dos 3 anos de ETEC dos mesmos. Abordará o sucesso que teve os projetos desenvolvidos e o processo pelo qual cada um passou para tal resultado, além das transições que também ocuparam um espaço importante para o aprendizado em geral. Tratará primeiramente de nossas primeiras impressões na escola nova e em seguida discorre como nossas experiências nos transformaram e como nós fomos unidos para passar por cada fase e projeto feito de última hora. Levando em consideração que todos contribuíram para o crescimento geral da turma e fazendo jus ao Juntos Somos Como Um, cantado por nós, terceira ADM 2017, em um dos nossos trabalhos. Música esta que é de autoria do Lohan. Capítulo 1. Primeiro ano, 2015. O que se pensa quando falam sobre ensino médio? Talvez alguém pense nos filmes, com pessoas dançando, praticando esportes, com armários grandes com pôsteres dos seus artistas preferidos. A única dessas coisas que os alunos do ETIM ADM de 2015 tiveram foram os armários, que de tão apertados mal cabiam os livros. Mas não significa que o ensino médio deles tivesse sido ruim. Definitivamente, eles tiveram muitas experiências nesses 3 anos. Essas 40 pessoas protagonizaram uma história que você, meu caro leitor, adorará conhecer. Tudo começou em meados de fevereiro. Os alunos acordaram cedo e se depararam com um dia chuvoso. Poxa, que sorte, pensaram eles. Primeiro dia de aula, estavam ansiosos para ver como era a escola nova. Quem seriam as pessoas que teriam que conviver pelos próximos 3 anos, e para ajudar, ela estava lá. Aquela chuva maravilhosa que fez com que boa parte das pessoas chegassem ensopadas. O primeiro contato que tiveram foi na dinâmica na aula de artes, onde os alunos tiveram que falar um pouco de si. Nessa dinâmica, o Leonardo, que já estava em destaque por ter a barba evidente, disse algo sobre ele. Eu sou meio preguiçoso. Todos entenderam, mas não esperavam que fosse tanto a ponto de vê-lo dormir em muitas aulas, o que com certeza o destacou. Os primeiros dias de aula passaram, e apesar de dificuldades em acostumar com o fato de estudar em período integral, os alunos estavam conformados, pois sabiam que não teriam moleza. Ainda nas primeiras semanas de aula, ocorreu outra dinâmica onde os alunos deveriam montar duplas e fazer o marketing do parceiro. Nessa dinâmica, uma garota chamada Giovana Souza se destacou ao mostrar suas habilidades na hora de vender seu colega. O mais interessante dessa história foi que, por coincidência, ou talvez nem tanto assim, 2 duplas continuam juntas até os dias de hoje. Não mais como meros vendedores, nem apenas amigos. Daquela dinâmica saíram 2 casais. Primeiro, Suzane e Felipe. Respectivamente tradicional, apesar das loucuras, como mandam as regras. Já o segundo, Rafaela e Fernando, não tão tradicionais assim. Pareciam que viviam num ringue de lutas, mas tudo sempre acabava em risadas ou alguns hematomas. Mas na verdade, a primeira pessoa a formar casal mesmo com alguém do segundo ano foi uma pessoa chamada Andréia Aldi, muito considerada entre os colegas por ser assertiva e espontânea. E apesar do tempo, ela está até hoje com o mesmo menino que começou a namorar no primeiro bimestre de 2015. Mas uma das pessoas que surpreenderam nesse começo foi o Lucas Azevedo, que ganhou seu apelido de cachorrão por ter pego o número de muitas meninas mais velhas que os outros não tinham coragem de sequer chegar perto. Nos dias decorrentes ao ingresso dos alunos da ETEC, ocorreu a famosa eleição de representante de sala. 2 pessoas seriam a voz da sala, fariam a ponte entre nós e as pessoas da direção. Em quem votar, eles nem se conheciam direito. Foi aí que chegou o dia da votação, e 2 garotas com personalidades completamente diferentes foram eleitas. Uma temperamental, personalidade forte, parecia que ia te bater a qualquer momento, e ela realmente iria. Rafaela Procópio. A outra aparentava ser mais centrada e calma, Carolina Navarro. Os colegas preferiam acreditar que aquilo poderia dar certo. Afinal, uma complementaria a outra e apesar de ambas quase entrarem em uma guerra, não houve problemas relacionados às representantes do primeiro ano. Não muito tempo depois, já viria o primeiro seminário.
um dos desafios mais divertidos e diferentes que a turma enfrentou, apesar de ainda se perguntarem de onde a professora de marketing tirou a ideia, no mínimo inusitada, de fazer um carro para extraterrestres com pernas fortes e longas, 3 dedos na mão, sem polegar, 3 metros de altura e, para ajudar, os amiguinhos alienígenas moravam perto do Sol. As apresentações foram boas. Foi possível notar a criatividade dos grupos e, mesmo com algumas brigas, no final todos conseguiram. Diversos tipos de veículos foram apresentados. Tinha carro que parecia com uma aranha, um carro que parecia ter sido projetado para ser um tanque de guerra e carros que pareciam carros. Nessa apresentação, a professora pediu uma maquete com o exemplo do produto, o que acabou com as esperanças de todos. Foi a Larissa entrando com uma maquete de madeira feita e que tinha até mesmo luzes piscando. Mal sabia a turma que isso seria o gostinho de ser desafiado. Pouco tempo depois tiveram um desafio de verdade, fazer um musical e apresentar na Semana Paulo Freire. Uma semana onde todas as salas fizeram trabalhos para apresentar para pessoas da escola e da comunidade. Foi dado um bom tempo para execução. As divisões foram feitas. A obra que utilizamos, O Alto da Barca do Inferno. E por alguns momentos, aquilo realmente foi um inferno. E chegou o momento decisivo. Uma semana para a apresentação e nada estava bom. A professora chegou a dizer que cancelaria as apresentações. Foi aí que todos despertaram e tendo a oportunidade de ver todo o potencial que as pessoas da sala tinham. Foi uma semana de correria, muitos ensaios, em especial para o Lohan, que teve que decorar as falas e ainda tocar violão durante todo o musical, mostrando todo o seu dom musical. Além disso, é preciso citar o anjo, Rafaela, pois ninguém imaginava que ela conseguiria fazer o papel de um anjo tão bem, com um temperamento tão explosivo. E o bode? Melhor impossível, ele foi interpretado pela Maria, mas quem imaginaria que um bode humano iria aparecer no palco? No fim das contas, conseguiram fazer as apresentações. Foram muito boas. Outra pessoa que se destacou foi Beatriz Domingues e seu papel de parvo. Aliás, o melhor parvo que poderia existir. Sinto por nem todos terem visto ela atuando naquele dia. Era realmente admirável. A Giovanna Marques também se destacou no papel de enforcado. O que não sabiam é que depois de um dia intenso de apresentações, levariam uma bronca naquele dia por ter apresentado o trabalho mais do que deveriam. É que o combinado foi apresentar 2 vezes e apresentaram 5, mas valeu a pena. Eram muitas pessoas querendo assistir, não poderiam deixá-las esperando sem que assistissem. Mas não se engane, imaginando que a única experiência que tiveram com a música foi o musical. Logo no primeiro dia de aula, a Mayara Paulo surpreendeu a todos com a sua voz maravilhosa, além de também escrever poemas. A turma fez participação em um trabalho do 2º ano sobre recrutamento e seleção. No fim de uma das etapas, a aluna Inainara se destacou, e não foi pelo nome. Por algum motivo não compreendido por todos, ela se levantou e disse: "Eu sou o sol!" E quando começou a andar, desequilibrou-se dos saltos e caiu na frente de todos ali. Todos tiveram seu auge nesses 3 anos. Não se engane imaginando já ter acabado. Ainda tem muito por vir. Finalmente, recesso. Ninguém acreditava que haviam sobrevivido a um semestre dentro daquela escola, mas confessam que foi estranho para todos. Ficar sem ver seus amigos todos os dias. É possível resumir o recesso em uma frase bem simples: tudo que é bom dura pouco. Logo os alunos estavam acordando cedo para chegar às 9 na escola. Alguns 9h30, outros 9h45. Os que ainda estavam em ritmo de recesso só chegavam na segunda aula ou depois do almoço. Afinal, se não for para chegar atrasados, nem saem de casa. Hashtag de lei. Mal haviam voltado à escola e foi perguntado a eles: todos já leram o livro Circo du Soleil? Uma pena que eles focaram tanto em virar um vegetal no recesso que deixaram em segundo plano a leitura do livro. Mais uma vez para variar, deixaram para a última hora.
Por sorte, a professora orientadora do trabalho deu a eles mais algumas semanas para conseguirem terminar de ler. Porque, claro, eles tinham começado a ler. Eles nunca deixam nada para a última hora, longe disso. Algumas semanas depois, já terminaram? Então, né? O esquema foi todos eles lerem o resumo. Alguns conseguiram concluir a leitura do livro, outros só ouviram os amigos contando como era o livro e assim eles fizeram. Para piorar a situação, a professora inventou de fazer uma prova do livro. Quem não leu dançou, quem leu o resumo se safou e quem leu o livro todo brilhou. Ou deveria. Todos já sabiam que deveriam montar um circo em mais ou menos 2 meses. Temos tempo de sobra para fazer isso. Foi o que a maioria deles pensou. Mas eles, como sempre, tinham um emaranhado de trabalhos. Um deles era uma paródia de uma música de português, na qual poderiam ser abordados temas diversos escolhidos pela sala, contanto que estivesse em contexto com a proposta de trabalho dada pela professora Thais Rubio. Como eles estavam estudando a escola literária do trovadorismo, com as cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer, esse foi o tema central para as músicas ou paródias. A sala foi dividida em 8 grupos, compondo cada um deles 5 alunos. 2 grupos fizeram paródias sobre cantigas de amor, outras 2 cantigas de amigo, mais 2 com cantigas de escárnio e as outras 2 restantes com cantigas de maldizer. E foi aí que colocaram em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas de literatura, desde o planejamento e criação das paródias até as apresentações. Até que foi uma época agradável, afinal, eles não sabiam que as circunstâncias em geral da vida se tornariam mais difíceis com o passar do tempo, e assim descobririam que crescer não é aquilo tudo que imaginavam. Alô 2015, o terceiro ADM sente saudades. No mês de agosto, uma menininha muito meiga e fofa, popularmente conhecida como Judite, mas no RG consta o nome Giovana, e que ela faria aniversário neste mês. E claro que eles não deixariam passar batido. Montaram um grupo no WhatsApp e já começaram a decidir o que cada um iria levar para contribuir com a mini comemoração. Fizeram uma vaquinha para comprar algumas coisas e o bolo. E nossa senhora, que bolo lindo e gostoso! A mãe da Maria salvou a pátria com aquele bolo. O aniversário foi no dia 21 de agosto. Todos estavam muito doidos, correndo de um lado para o outro, para organizar as coisas e ainda tinha o trabalho de marketing para apresentar. E de repente se perguntam, cadê a Maria com o bolo? O desespero correu solto. Começaram a ligar para a Maria e para a Rafa Marcondes. Espera aí, Rafaela Marcondes? Isso me lembra uma história muito interessante. Um belo dia, houve uma discussão no grupo da sala, que não é novidade. E então, Rafaela disse a frase: eu gostaria que a escola pegasse fogo com alguns de vocês dentro. E óbvio que ela ficou conhecida por querer que a escola pegasse fogo com os amiguinhos dentro. Mas voltando para a história do bolo, ligaram para as meninas para descobrir o paradeiro do bolo. Nos últimos minutos do segundo tempo, a Maria chega. Ufa, o coração acalmou e agora teriam que driblar a Judite. Como de costume, Thaís Barbosa, Suzana de Luna, Maiara Paulo e Judite Souza foram almoçar ao bar. Memórias de quando eram livres no almoço. Mas calma lá. O bonde só almoçava lá e bebia uns Dolly vencido mesmo. E até agora segue firme e forte. Almoçaram, conversaram, como qualquer dia normal, e foram para a escola, com o maior cuidado, para que a Ju não desconfiasse de nada. Ao adentrarem na escola, já foram direto ao banheiro do térreo para escovar a carga dentária. Tudo em paz, escovaram os dentes e então o povo que estava finalizando os preparativos da festinha surpresa pediu, sigilosamente, para que o bonde continuasse com a Ju no banheiro, ir enrolando ela e tudo mais, porque faltava juntar um povo. De repente, Judite inventou que queria comprar um pirulito. E pronto, o que a gente vai fazer? Começaram a inventar balelas para que ela não saísse do banheiro. E a Maíra Paula foi lá comprar o pirulito. Começaram a chamar o pessoal que estava com a Ju para finalmente cantar o parabéns. A sala estava mais ansiosa que a aniversariante. Ela aparentava não saber de nada.
O bonde saiu com a Ju e quando chegaram no estacionamento, tinha um bolo de gente do primeiro ADM. E ela nem desconfiou. Ah, tá. O povo que estava com o bolo entregou o mesmo na mão da Ju. Alguém colocou em sua cabeça um chapeuzinho de aniversário. Então, cantaram parabéns e comeram o bolo. Mas vale ressaltar que foi a partir daí que começa a saga de bolos para os aniversariantes da sala. E assim, descobriram um talento nato na Rafaela Procópio, que se tornou cortadora de bolo da sala. Oficial, afinal, a melhor cortadora de bolos. Mas voltando ao trabalho do circo, que foi em outubro, depois de muitos dias, eles resolveram, enfim, começar a dividir a sala em grupos. E como de costume, cada grupo seria responsável por algo, como roteiro, cenário, figurino, maquiagem e personagens. A apresentação foi deixada para a última hora. A proposta do trabalho foi apresentada para a turma cerca de 2 meses antes da data de apresentação, mas o roteiro foi concluído uma semana antes da apresentação, ou seja, mais um trabalho feito às pressas. A conclusão. As expectativas da professora Rita sobre nós foram atingidas. Com a orientação delas, eles conseguiram juntar todas as ferramentas tidas em sala de aula sobre as matérias de marketing e gestão empresarial para a realização do circo do começo, meio e fim, já que o próprio trabalho foi feito para a semana de gestão na ETEC. A história se baseou na seguinte ideia. O circo contava a história de um francês que veio do Cirque du Soleil para criar um espetáculo baseado no Brasil. De início, foi apresentado os aspectos sociais que chamam a atenção no país, como a dança, com a música Balanço Carioca, para ser mais específico, para representar sambas, carnaval e festas em geral do Brasil. Cada vertente que compôs o circo tinha uma personalidade, até mesmo o próprio circo, e todos eles eram representantes dos 7 pecados capitais. Em relação à apresentação em si, o pessoal da dança foram Thaís, Suzana, Giovana Souza, mais conhecida como Judite, Beatriz Domingues, Laiane e Heloísa. E na segunda dança houve a participação da Rafaela Marcondes e Rafaela Procópio, representando a luxúria e a avareza, respectivamente com a música Black Magic. Aos cuidados das mágicas estavam Felipe e Lucas Ramos, e os palhaços foram papel da Maiara, Maia e José Henrique. Foram feitos fantoches e com eles apresentaram uma comédia sobre a política brasileira, por Fernando, Gabriel, Jeremias e Pedro. Para cantar, ficaram responsáveis aqueles que dominam mais essa área em relação aos demais, Lohan, Maiara Paula e Tainara. Para representar as esperanças no circo, a Mariana, além de tantos outros atributos que formaram a apresentação de 50 minutos, contando para esse projeto com um dos alunos que estavam responsáveis pelos demais departamentos. E para finalizar a apresentação, foi cantada uma música pela sala inteira. Música esta que foi feita pelo Lohan, e ele a intitulou de Um Dia no Circo, ou O Circo Mágico. Apesar dos detalhes negativos e corriqueiros, que é perfil da sala, o trabalho foi motivo de orgulho. Outro trabalho que posteriormente foi feito foi um musical de ética, orientado pelo professor Washington. Ética sempre foi uma matéria bem dinâmica e a maioria da sala gostava das aulas. E quando souberam que fariam um musical, a sala ficou bem entusiasmada. E apesar de estarem bem cansados, por estar no finalzinho do ano e se tratar de um trabalho que precisava de mais tempo e esforço, a sala agarrou a proposta. O musical abordava vários temas, relatando o trabalho escravo de imigrantes, a violência doméstica contra mulheres, bullying dentro da sala de aula e, em uma composição do professor Washington, foi apresentado São Paulo, em uma música, e eles até cantaram uma que contava um pouco sobre o Haiti, de Ellen Oléria, que foi interpretada muito bem pela Tainara e sua voz angelical. Depois de muito esforço e dedicação, o musical foi apresentado e alcançaram o tão desejado MB. Com o passar dos dias, o Dia das Crianças ia chegando e a ficha deles começaram a cair, os lembrando que não eram mais crianças e que estavam adentrando em um mundo cheio de responsabilidades e um tanto cansativo. E só para variar, eles receberam mais uma proposta de trabalho,
Dessa vez, estavam encarregados de produzir um brinquedo especial para crianças especiais. E agora, o que vamos fazer? Como criar um brinquedo para crianças que possuem deficiências auditivas, motora, visual, que possuem síndrome de Down, autismo ou até outro tipo de deficiência? Começaram a se perguntar e então pesquisaram muito sobre essas deficiências. Foram em busca de fontes confiáveis. Chegaram a falar com mães de crianças portadoras dessas deficiências para entender e depois pesquisar. Cada grupo conseguiu criar um brinquedo. Apresentaram um trabalho no prazo e adequadamente, mas quando não deixavam o trabalho para a última hora, a professora tinha uma carta na manga para a última hora. Após apresentar o trabalho, os alunos descobriram que iriam visitar um local chamado Mater Dei, que abrigava várias meninas que possuíam síndrome de Down. Eles, então, tinham a missão de alegrar elas por um dia, uma missão e tanto. Eles buscaram fantasias e planejaram muitas dinâmicas para descontraí-las e fazê-las rir. O dia foi incrível para todos que participaram, uma energia contagiante. Esses alunos puderam perceber o quão bom é fazer o bem sem olhar a quem, e haviam percebido que estavam deixando de ser criança. Mas com essa visita, voltaram a relembrar o quão bom é ser criança. Eles entraram em um universo mágico e com muitos não queriam sequer sair de lá. Em novembro, em meio às outras transições nos trabalhos, eles apresentaram mais paródias e dessa vez foi o componente de artes com a professora Solange. Nessa tarefa, deveria ser escolhida uma música de preferência do grupo e contextualizar com o feriado que estava por vir, o Dia da Consciência Negra. Houve também uma apresentação para o professor Wagner, um antigo professor de ética da turma que não pôde assisti-los cantar a música pedida, pois o professor sofreu um acidente um dia antes da apresentação. Porém, com o retorno dele à nossa escola, os alunos organizaram cartazes de boas-vindas a ele e cantaram para ele como deveria ter acontecido desde o início. Só que dessa vez com intuitos diferentes, uma espécie de homenagem mesmo. Ele com certeza foi especial para todos. E como ensinou os alunos, embora haja circunstâncias negativas que atrapalhem os sonhos das pessoas, elas devem lembrar que são maiores que as circunstâncias. Afinal, quem acredita sempre alcança. E por fim, encerrou-se o ano com a peça teatral do Alto da Compadecida, para apresentação no componente de português no dia 27 de novembro, orientado pela professora Thais mais uma vez. Foram divididas tarefas entre todos, novamente com grupos específicos para roteiro, figurino, maquiagem e os personagens foram selecionados a partir de um teste avaliado pelos próprios alunos para classificar os que melhores se saíram em um pré-ensaio. O Alto da Compadecida, um drama nordestino apresentado em 3 atos, contendo elementos da literatura de cordel inserido no gênero da comédia, se aproximando nos traços do barroco católico brasileiro, trabalhando com a língua oral e apresentada também o regionalismo através da caracterização do Nordeste. Os personagens que compunham o trabalho eram o palhaço, João Grilo, Chicó, o padeiro e sua mulher, o padre João, o bispo, o sacristão, Antônio Moraes, Severino, Cangaceiro, a Compadecida, que foi interpretada pela Laiane, que deixou todos surpresos pela qualidade, já que ninguém sabia que ela tinha esse dom. Emanuel, o próprio Jesus, e o Encoldurado, a encarnação do diabo. E para todo o resto da organização geral, embora tenha sido mais um trabalho feito de última hora, o resultado foi positivo, muito mais do que esperava-se. E assim, colocou-se um ponto final na história do primeiro Extim de ADM em 2015. Neste momento, os alunos já suplicavam por férias. Capítulo 2, segundo ano 2016. O início do primeiro semestre de 2016 foi marcado pela transição do primeiro para o segundo ano em administração no ensino médio. Entender como o sistema funciona foi a chama fundamental
para esquentar a esperança de que o novo seria bem melhor. Afinal de contas, acreditar em deixar a fama de bebês do primeiro ano para veteranos do segundo ano se transformou em uma ideia de aprendizagem constante, onde dependia unicamente de todos se transformarem em um ponto de referência para o novo que ia chegar, uma responsabilidade que carregavam nas mãos, conscientes e preparados para os próximos desafios que o segundo ano exigia. Logo, novas matérias foram apresentadas, novas regras, uma nova sala e alguns novos professores, mas algo ainda deixava no ar a contradição da palavra mudança. Ao mesmo tempo que sentiam que nada era como antes, ainda assim tinham a sensação de que tudo permanecia o mesmo. Isso se deve ao fato da união, que permitiu a formação de panelinhas e grupos de amigos. Porém, um ano se passou, as pessoas mudaram, as máscaras caíram, a fantasia do primeiro ano sumiu e a idealização de que todos eram perfeitos virou o cuidado. Confiar. Está aí uma palavra que tiveram que aprender ao pé da letra. A sala se dividiu e cada um seguiu seu caminho, junto com aqueles que consideravam compatíveis. Os desafios não só envolviam o relacionamento entre os 40 alunos dentro da sala, mas a reputação também. As especulações que superaram e garantiam elogios no primeiro ano se transformaram em expectativas a cada novo projeto. O olhar crítico e os feedbacks se fizeram notar um fardo sobre as costas. Desistir? Sim, não, estou aqui por mim ou pela minha família. Questionar é lançar opções no coração daqueles que mantinham a esperança aquecida. Estávamos nos acostumando com a ideia de ser o segundo ano, entrando na rotina novamente. Aí que veio um grande trabalho, a ponte. O professor de Gestão Empresarial e Inovação nos propôs fazer o trabalho e quem fizesse a melhor ponte iria ganhar um prêmio. Dividimos a sala em 2 grupos. Ouvimos o André explicar tudo. Ficamos bem surpresos quando o professor disse que iríamos apenas usar jornal e durex. Isso mesmo, só esses materiais. Inacreditável. Enfim, definimos o líder de cada grupo e a Thaís Martins foi definitivamente um líder sensacional. Tivemos alguns dias de trabalho, arrecadamos jornal e durex e começamos com a competição. Uma olhava para o outro, tentando descobrir como estava a ponte da concorrente e também como faríamos tudo. Não era fácil como imaginávamos. Medidas tinham que ser tiradas, a ponte tinha que ser forte, de forma que sustentasse algum peso sobre ela. Trabalhamos muito e quando chegou o dia da apresentação, ficamos nervosos e ansiosos para o resultado. Apresentamos e por fim veio o feedback. Pelo professor, fizemos ótimos trabalhos. Mas queríamos saber, na verdade, quem tinha ganhado. Não sabemos até hoje, por ele ficamos empatados. Então vem contabilidade. A matéria mais surpreendente para essa turma. A maioria só conseguia pensar nos is que viriam, afinal é uma matéria de exatas e matemática não era forte de muitos, de acordo com os próprios. Porém, foi aí que a matéria deixou todos surpresos. Ela ainda usaria muita matemática, mas ainda assim não foi difícil de entender. O professor Anderson merece seu momento estrela por ter conseguido, com explicações coerentes e sucintas, tornar contabilidade uma das matérias em que a turma mais rendeu e aprendeu durante todo o tempo na ETEC. De alguma forma, apesar de ser maçante, de ter todas as aulas seguidas no mesmo dia, o aprendizado constante fez da matéria um dos marcos da turma e deixou ótimas lembranças. Apesar de muitas vezes o professor trocar o nome de um aluno pelo outro, ou até mesmo um nome que nem sequer existia na lista de chamada. Ainda assim, cada aluno sabe que possui um carinho especial desse professor e espera que o mesmo também saiba que a turma detém um carinho especial por ele. Os trabalhos de português sempre são os mais imprevisíveis e marcantes,
e esse não pode ser esquecido, já que durante o aprendizado da turma sobre o romantismo, a professora nos pediu para musicalizar um poema e cantá-lo para toda a sala. Um grupo em especial se destacou com esse trabalho, porque a música ficou marcante e, com poucos ensaios do grupo, a sala toda sabia cantar. O grupo, composto por Giovana Souza, Mariana Faustino, Maiara Paula, Suzana de Luna e Thaís Barbosa, foi responsável por fazer o incrível processo de escolher o poema para parodiar, conseguir realizar esse feito com uma maestria impressionante. Apesar de realizar de forma linda o trabalho, a música era triste, de forma mórbida e passou a ser a trilha sonora da turma, para muitos momentos de decepção. Se realmente quiser saber o porquê, leia o poema Adeus Meus Sonhos, de Aloysio Azevedo. Medo. Essa palavra caracteriza muito bem o que foi o início do plano de negócios. Tudo indicava que este projeto serviria como um pré-TCC. Conselhos foram dados de que era melhor adiantar tudo para passar o terceiro ano tranquilo. TCC é uma sigla para Trabalho de Conclusão de Curso, onde é avaliado tudo o que desenvolvemos e aprendemos durante os 3 anos na ETEC. O início se deu na matéria de gestão empreendedora, com a definição de grupos, temas e a introdução ao modelo Canvas. Passos que marcaram o começo de um dos projetos mais desafiadores. Outros dos projetos do André, o professor de gestão empreendedora, foi o boneco sustentável, um boneco que deveria conter a destruição causada pelas fábricas que produzem e descartam seus produtos, sem se importar com o meio ambiente, a restauração e a preservação que deve ser feita pelas mesmas, que devem se preocupar com seus resíduos e com o descarte de seus produtos. A boneca, no caso, era uma árvore e foi dividida em direita e esquerda, tendo assim um lado todo destruído para representar desmatamento, poluição e o descaso que as pessoas têm com a natureza, e o outro lado bonito com galhos fortes e folhas verdes para representar o que é ainda mantido, a parte que ainda recebe alguma atenção e cuidado. Foi um trabalho para conscientizar e refletir sobre os motivos reais e cotidianos que nos leva a ver uma natureza destruída e desequilibrada, e como todas as pessoas a fizeram ser assim com o tempo. Neste projeto, ficaram mais evidentes as pessoas que desenham bem, como o Gabriel, o Lucas Ramos e a Melissa. Ah, quase me esqueci de citar a festa junina, que neste ano teve uma novidade. Todas as salas teriam que apresentar uma dança no dia da festa. E como nossa sala é a famosa Topa Tudo, nós fizemos uma coreografia, na qual até alguns dos garotos participaram. Mas as pessoas que mais chamaram atenção, com gingado e atitude, foi a Giovana Marques e a Heloísa. É de ficar de queixo caído ver essas duas dançando. Chega o tão esperado recesso escolar. E bom, cá estão eles. Novamente, voltam os 40 de um recesso que lhe pareceu acabar mais rápido do que deveria e sem nenhuma novidade. Como sempre, as expectativas de algo surpreendente, de forma boa, nesses últimos 6 meses eram evidentes, principalmente por ser o último ano antes das reais grandes responsabilidades. Tudo caminhava tranquilamente para o fim de matérias que todos adoravam, como contabilidade, e para um novo início, depois de uma longa espera por um novo professor, na matéria de gestão empreendedora. O novo início contava com uma nova professora e o Canvas, que se uniu ao plano de cursos de contabilidade e formou o plano de negócios. Um trabalho um tanto extenso e difícil, com gosto de TCC. Como o mundo não para quando a turma tem um trabalho difícil, também veio a Semana da Gestão, um evento do curso de administração que envolve apresentações dos 3 anos de TIM e modular, que contava com a apresentação de responsabilidade dos 40 alunos desta turma sobre a CLT. A maior dúvida para todos foi: como deixar essa apresentação mais dinâmica? A resposta foi de uma obviedade gigante: dinâmicas. Acredito que todos que assistiram à apresentação
notaram isso, já que acabamos nos excedendo um pouquinho nisso. Foi uma apresentação longa e talvez cansativa, porém foi muito explicativa e provavelmente facilitou muito para a plateia entender como funciona, de verdade, depois que você consegue seu primeiro emprego. Algumas brincadeiras à parte, esse pequeno excesso de dinâmicas acabou por trazer uma ideia de que na nossa turma tudo acaba em dinâmica. Outro professor que merece seu momento estrela é o Leandro, o queridíssimo e muito paciente professor de matemática. Apesar de ter que aturar toda a bagunça, a falta de limite vocal da turma e todas as limitações para entender a matéria, que para algumas pessoas, como o Matheus e a Beatriz de Freitas, é muito fácil e para outras é um enigma, esse professor salva ao explicar o quanto for necessário, de formas diferentes, até que todos entendam. Entre todas as brincadeiras e a bagunça que pode ser ouvida em qualquer lugar da escola, o respeito que cada aluno tem por esse professor é imenso, e só de ter imaginado, por um mês, que seriam abandonados por um dos professores que mais prezavam, a turma toda entrou em estado de choque. Nesses momentos, aquela frase de mãe, tem medo, mas não tem vergonha, se encaixa perfeitamente, porque apesar de existir um medo muito grande de perder esse professor exemplar, a essência da turma, que não para de falar perdura, passe o tempo que for. No meio tempo, houve um pequeno acidente causado pela Vitória Vasconcelos. Em um dia qualquer, no intervalo, ela escolheu sentar-se justamente abaixo do extintor. E então, ela pediu ajuda ao prestativo Gabriel para se levantar. E sem perceber, a força dos dois fez com que a Vitória derrubasse o extintor com uma cabeçada e molhasse o corredor e os colegas. E foi com esse acontecido que o Pedro teve a brilhante ideia de fazer memes com as pessoas da sala. Qualquer brecha que ele vê, lá se vai o clique e rapidamente a foto vai para o grupo da sala e diverte todo mundo. Entre provas e seminários, chegou enfim a apresentação do plano de negócios e, como sempre, começaram os jogos. Com a correria habitual para trocar de roupa na troca das aulas e a luta das meninas em conseguir um cantinho em qualquer espelho para que ao menos conseguissem passar um lápis de olho, a fim de ficarem mais apresentáveis, a professora havia nos autorizado a nos vestir de acordo com a empresa. Portanto, alguns precisavam de roupa social e outros usariam uniforme por causa da empresa varejista de artigos esportivos. Findada a correria, vieram as apresentações. Obviamente, alguns temas eram mais flexíveis que outros. Algumas apresentações foram melhores do que outras. Algumas receberam melhores feedbacks, mas todas as apresentações foram ótimas e tiveram uma coisa em comum. Elas aliviaram os integrantes de cada grupo por ter chegado ao fim, já que aquela apresentação representava o fim da matéria, do semestre e do segundo ano. Capítulo 3, terceiro ano, 2017. O final. Um novo ciclo se iniciou no início deste ano. Mas cá entre nós, que novo ciclo sem graça. Não estamos brincando com vocês. O começo deste ano foi o mais parado de todos. A primeira surpresa desse ano tão cheio de alegria é que voltamos para a sala 8 no terceiro andar. Exatamente a mesma sala em que estivemos no primeiro ano. Logo, poderíamos pensar, estouro, esse ano vai bombar. Porém, não foi bem assim. O real pensamento quase unânime foi, que trágico. De novo nessa sala, preferia a sala grande. Talvez em outras palavras, mas todas direcionadas ao mesmo significado. Vamos prosseguir com a história do começo do ano. Como de costume, ou por obrigatoriedade, como queiram, acabou ocorrendo a eleição de um novo representante. Uma eleição sem candidatos. Opa, quase que me esqueço. A Rafa até queria, mas como ela foi pega jogando o famoso truco, não joguem truco na escola, acabou sendo impedida de concorrer. Todavia, isso é detalhe. Recapitulando. Ninguém queria, e por livre e espontânea vontade, o Alex acabou se candidatando novamente. E adivinhe, ele ganhou. Não é novidade, já que somente ele se candidatou.
e ficou sendo o único representante da sala, até que surgiu um clamado vindo por parte da ala masculina. Um vice para o Alex. Esse vice era o Felipe. Não sei se comentei com vocês, mas ele era e ainda é a estrela do basquete da sala, se não da ETEC atualmente. Mas isso entra nas crônicas etequianas. Teve toda uma relutância por parte do Felipe em aceitar o cargo de vice, porém, ele acabou cedendo à pressão e à expectativa de todos. Prosseguindo com a cronologia das nossas lembranças, diante de tantos trabalhos feitos neste período, o mais marcante até então foi os contadores de histórias. Só que nessa nova execução, veio com uma temática diferenciada, as nossas experiências na ETEC. Optamos por contar sobre os trabalhos e momentos que consideramos mais significativos vividos até então. Dentre eles estão o primeiro seminário, isso mesmo, aquele lá do carro adaptado para um alienígena que vive em condições extremamente peculiares, a Semana Paulo Freire, a Semana da Gestão, o sumiço do Matias e etc. Bons momentos! Fizemos uma apresentação que, na medida do possível, atendeu às expectativas, ainda mais quando tínhamos o melhor ator dos contadores, o Fernando, nosso querido ladrão. Rendeu boas risadas quando entrou vestido com um kit marginal, boné da Quicksilver, camisa de Chavoso, bermuda da Ciclone e Kenner. Mesmo assim, acabamos tendo que fazer uma segunda apresentação em um outro dia com algumas melhorias. No final deu tudo certo. Eis que, no meio de tantas coisas que aconteceram, surge mais um trabalho, que, a princípio, era como qualquer outro, um detalhe. Entretanto, mudou tudo. O trabalho sobre o qual estou a dizer é um vídeo proposto pela nossa professora de inglês, a Pamela. Vídeo no qual tínhamos que falar sobre a importância da língua inglesa para pessoas de diferentes faixas etárias. A maioria dos trabalhos tinham seguido um padrão. Tivemos, porém, uma exceção. O vídeo feito pelo grupo da Ananda, cuja apresentação parecia um tutorial sobre moda. Vimos a Ananda, a aluna bilíngue, de todos os ângulos e formas possíveis, e falando impecavelmente bem. Como dizem por aí, lacrou. Bom, acabou de acabar este capítulo, que vem ao próximo. Por incrível que pareça, a nossa ETEC resolveu começar o Grêmio em 2017, logo no ano do nosso vestibular. Ocorreu toda uma propaganda, até que veio a formação das chapas. Bom, nessa parte entra novamente o Alex. Ele estava se candidatando na chapa Renovação, como presidente. Sério, esse garoto é doido mesmo. Ele acabou levando com ele mais 2 pessoas da sala, Rafa e Lohan. Definitivamente ele queria ganhar. Depois de uma longa campanha, a chapa que ele estava acabou ganhando, e assim ele acabou virando o primeiro presidente do Grêmio da ETEC São Mateus, aparentemente importante, e de fato era. O Grêmio ficou responsável pela criação do campeonato. As modalidades eram vôlei e handebol, masculino e feminino. Não sei se você se lembra, mas eu creio que já contei sobre os campeonatos anteriores. Nossa sala sempre jogou e sempre quis ganhar, mas nunca conseguiu como de costume. As outras salas acharam que nós seríamos vice novamente, mas algo diferente aconteceu. No primeiro dia do vôlei, o time masculino estava completo, mas o integrante, Wellington, ia viajar e não poderia jogar nos outros dias. Nosso time ficaria com 6 jogadores cravados. Mas isso logo foi resolvido, por pouco. Jogar no limite é complicado. No decorrer, os garotos foram avançando as fases, até que chegaram à semifinal. Era contra o terceiro segurança. Amigos fora de quadra. Dentro, eternos rivais. O jogo foi complicado. Cada time ganhou um set. E fomos para o set de desempate. Que jogão que foi aquele. Valeu como se fosse a primeira final. Enfim, estávamos na final contra o segundo segurança. Começamos perdendo o primeiro set. E estávamos em desvantagem até metade do segundo. Mas viramos o jogo e vencemos o set. Então veio o set de desempate e começamos perdendo mais uma vez. E o Jeremias, também conhecido como o pai da nossa sala, por ter a aparência de um pai, acabou se machucando para completar nosso azar. Estávamos com 6 jogadores cravados, todos cansados e com medo de perder. Triste isso. Mas conseguimos virar o jogo, e então o segurança começou a encostar-se ao placar. Chamem do que quiserem, mas o Jeremias voltou para o jogo com o pé machucado mesmo.
A torcida da sala estava forte como nunca. Literalmente, éramos como um. E Jeremias fez ponto e ficamos ao match point, com o segurança quase encostando. Alex foi para o saque e ele tinha 1000 coisas na mente, tais como medo de errar o saque, ou sacava por cima e podia errar, ou sacava por baixo e podia errar também. Mas ao som da torcida, ele acertou o saque e... Bom, a turma de segurança acabou se atrapalhando e errou toda a jogada. Ponto para nossa sala. Finalmente conseguimos ganhar alguma coisa. Todos invadiram a quadra e festejamos muito. E, infelizmente, o vôlei feminino acabou perdendo na final para o segundo segurança. Agora o handball. Começarei pelo feminino. Todas engajadas, jogando muito, fase a fase. A torcida dessa vez era masculina e meu caro leitor, que torcida contagiante. Dessa vez, as garotas chegaram novamente na final contra o segundo segurança e venceram. Não existe coisa melhor do que vencer. Já no masculino, novamente com o time sem reservas, mas tendo a sorte de contar com jogadores excelentes como Matheus, eu e Iago, começamos jogando a fase de grupos. Fomos o líder do nosso grupo. Chegou ao mata-mata. Serei mais específica. A final era novamente com o terceiro segurança. Um jogo pesado. Ficamos sem um jogador por 4 minutos. Terminou empatado, graças ao nosso goleiro Fernando, que fez defesas espetaculares. Enfim, tivemos que ir para os 7 metros, 3 batedores para cada lado. Por felicidade, acertamos todas as cobranças e o segurança errou a última. Praticamente já éramos os campeões. Nosso rival na final era o time do segundo Info, ao qual já tínhamos vencido antes. E sim, vencemos novamente, com direito à frase: eu vivi para ver um gol do Alex. Ele não era muito bom no hand, por sinal. E fomos os campeões. A sala venceu. Ficamos com 3 troféus e assim acaba o primeiro semestre. Partiu férias. Quando voltamos para a ETEC, tínhamos que entregar uma redação que a professora Thais havia pedido para o projeto do Jovem Senador 2017, na qual quase ninguém tinha feito, só alguns alunos, mó decepção. A sala parecia que tinha morrido para esses trabalhos, mas uma pessoa tinha feito, era a Suzana. E resumindo, a redação dela estava tão chave que ela foi selecionada para representar a escola no concurso. A Suzana representou legal a sala. A turma também desenvolveu um tipo de honestidade com alguns professores. Um exemplo é a prova de inglês, onde a professora Pamela perguntou para cada aluno se eles tinham tentado fazer a prova de verdade. E a resposta da Bruna foi: professora, foi tudo A de amor, B de baixinho e C de coração. Seguindo o cotidiano normalmente, como se a sala fosse normal, mas enfim. As notícias não foram as melhores. Surgiu entre os milhares de trabalhos esse livro que você está lendo. No começo foi uma péssima ideia, mas vamos confessar que relembrar todos esses momentos e poder contar para vocês é fantástico. Tivemos também que correr com as gravações do filme, e vou confessar outra coisa, que está ficando incrível é a atuação do pessoal, principalmente a do nosso querido protagonista, Clay, por Felipe. Simplesmente ótimo. E os vídeos gravados pelo nosso cameraman Euler estão ficando sensacionais. Ele já é quase um profissional. Indo mais adiante com as histórias, temos quase recente o susto que a Giovanna Fonseca tomou com os monstros da divulgação do Whitney Wild, que nos rendeu um excelente gif. Um fato curioso desse dia é que os garotos da sala não sabiam que os monstros iam na sala, e não avisaram nada, só pela diversão de ver o pessoal tomar susto. Esses garotos são uns gênios. Voltando ao foco, é possível, em uma frase, descrever o que passa na cabeça dos 39 atuais integrantes dessa turma quando é feita a seguinte pergunta: o que você espera daqui até o final do ano? A resposta pode ser óbvia, mas representa não só um desejo, mas quase um estado de espírito. Desejo que acabe. As expectativas são muitas e muito diferentes em alguns aspectos, e em outros totalmente iguais, então aí vão alguns. Quando o assunto é TCC, a esperança, que é a marca da nossa amiga Mariana, é de ter mais tempo para executar e que a apresentação seja rápida e perfeita. Quando o tema é o filme, espera-se que as gravações acabem e que o conteúdo agrade a professora. Que o Felipe como Clay e a Thaís Barbosa como Hannah estejam marcantes como todos os outros personagens, e que o Lucas Ramos e o Euler surpreendam também na direção do filme. Quando o tema é o que esperamos na ETEC, temos a esperança de outro trabalho complicado de português, porque essa é uma especialidade da professora Thais, que também merece uma estrela, trabalhos difíceis e gratificantes, e também esperamos que os professores nos deem tempo para estudar para os vestibulares. Quando se trata de tudo além da ETEC,
Aí variam as faculdades que querem passar, os cursos, a vida amorosa que esperam ter ou não, a esperança de sair de casa ou de ficar ali quietinho, a esperança de conseguir um emprego, a esperança de ser reconhecido pelo esforço de 3 anos. Inúmeras são as esperanças, mas a cada dia tem-se novos trabalhos como esse que levam os alunos às nuvens de sonhos e reflexões sobre o futuro. Mas ao mesmo tempo mostram onde estão, no presente, e que ainda falta um certo tempo para acabar. Esses trabalhos que praticamente sempre têm por orientadora a professora Thais. Equilibram o sonho e a realidade, tiram cada um de sua zona de conforto e muitas vezes causam alguma intriga. Mas no fim de tudo, de qualquer forma, tem um ótimo rendimento, mesmo que seja mais um trabalho feito de última hora.